Olá, meu nome é Redley Lima Cunha, sou aluno do curso de pós-graduação em Análise de Dados e Inteligência Artificial da UFMA. Nesta apresentação, vamos falar sobre redes neurais recorrentes, as chamadas RNNs, que são amplamente utilizadas em tarefas com dados sequenciais, como no caso do WhatsApp, que atualmente transcreve áudios automaticamente em texto. Nessa apresentação, iremos abordar o que são redes neurais recorrentes, as RNNs, como elas funcionam, as vantagens sobre outros modelos, aplicações práticas e um caso aí de uso que é o WhatsApp, né, na sua funcionalidade em transcrição de áudios para textos. Ok, então vamos lá. O que são RNNs? As RNNs são redes neurais recorrentes. Elas são uma das ferramentas aí aplicadas em aprendizado de máquina profundo, né? A Deep Learning. E nada mais é do que uma rede neural especializada em dados sequenciais. Elas são capazes de memorizar entradas anteriores para prever saídas futuras. Exemplos de dados sequenciais são frases, sinais vitais, séries temporais. Ok. As RNNs, né, elas funcionam da seguinte forma: elas repetem o mesmo bloco de rede em cada etapa da sequência. A cada nova entrada, ela atualiza o seu estado interno, com base na entrada atual e no estado anterior. Assim, ela pode levar em consideração o contexto anterior. Por exemplo, se eu digo eu fui ao banco, a rede precisa saber se é um banco de sentar ou uma agência financeira. A palavra seguinte poderia ser, no caso, sacar. E isso ajuda a dar sentido ao texto, né? Ajuda a dar contexto. As RNNs, elas tratam justamente com isso, com dados sequenciais. No caso do contexto sacar, ela entende que é uma agência financeira. Ela precisa da entrada, ela precisa do estado anterior para prever assim então o estado posterior. Ali foi citado como exemplo frases, né, onde que cada palavra depende da anterior. Temos aqui, por exemplo, também sinais vitais, como o batimento cardíaco ao longo do tempo, aumentando, diminuindo e assim vai. E séries temporais, como por exemplo a variação do dólar ou da temperatura, ok? Como que é a estrutura das RNNs? Cada unidade de um RNN processa uma entrada por vez. A saída atual depende da entrada atual mais o estado anterior. Isso forma uma memória que evolui com a sequência, tá? Então, a RNN, ela faz exatamente isso. Ela guarda o seu dado em memória, juntando ali o estado anterior com o estado atual, tá bom? Aqui nessa imagem, a gente exemplifica como é que funciona uma RNN simples, né? Uma RNN aí mais comum. Então, aqui em azul temos as entradas e as saídas, tá? E aqui armazenado o estado anterior. Por exemplo, aqui no T eu tenho que o estado anterior era H. Aqui no T mais um eu tenho que era HT. Aqui no T mais 2 eu tenho, no caso aqui, H2, ok? Então é exatamente assim que a RN funciona. Ela precisa do estado anterior mais o estado atual para dar contexto e prever o que seria ali utilizado em uma situação futura, certo? As RNNs, elas possuem problemas e para isso fizeram ali algumas soluções. Por exemplo, podemos citar uma sequência muito longa, né? Então, ali, se eu tenho uma sequência muito longa, o que, que vai acontecer? As RNNs simples, elas tendem a esquecer informações importantes, porque elas não conseguem trabalhar aí com sequências muito grandes. Esse problema é chamado de problema de gradiente desaparecendo ou explodindo, que foi citado aqui, ó. Então, tem uma dificuldade em memorizar sequências longas,
essa dificuldade ocasiona aí gradientes que desaparecem ou que explodem. E para resolver esse problema, foram desenvolvidos aí dois modelos, né? Podemos dizer que são dois modelos para trabalhar aí com dados sequenciais bem maiores, longos, né? Modelo LSTM, Long Short Term Memory, ou GRU, Gated Recurrent Unit. Esses modelos, eles decidem o que lembrar, o que esquecer e o que usar na saída. Aqui na imagem, a gente tem as entradas e saídas como as bolinhas em azul, e aqui em laranjado, nós temos a unidade oculta aí, né? Que são os gates, são os portões que vão ser normalizados pela função TAN, e o LSTM ele vai decidir o que ele vai utilizar ali para guardar em memória ou o que de fato ele esquecer, perdendo assim então o problema de gradiente, né, que explode, beleza? Quais são as vantagens de se utilizar as RNNs? Temos a capacidade de lidar com dados sequenciais, utilizando ali das variantes LSTM e GRU, até com dados sequenciais longos, né, grandes. Elas consideram o contexto anterior para prever situações futuras e pode ser utilizado em bastante lugares, como por exemplo previsão de texto, análise de sentimento, tradução automática, reconhecimento de voz e assim vai. Utilizado em vários setores aí, tá? Por exemplo, para fazer a correção automática de redação em PDFs mandados, né? Transcreve o texto e consegue ali utilizar o texto transcrito para utilizar um outro modelo ali de aprendizado de máquina para poder avaliar o texto. Então é utilizado em vários setores, na medicina, análise de sinais vitais, análise financeira e por aí vai. Aqui eu trouxe como um exemplo prático o WhatsApp. O WhatsApp ele lançou recentemente uma função que consegue transcrever o áudio para texto, que isso é bem legal, porque muitas vezes você não quer ouvir aquele áudio de 3, 5 minutos, sendo que você poderia lê-lo rapidamente, né? Então eu estou utilizando demais essa função e essa funcionalidade utiliza de redes neurais recorrentes para poder ali prever o que o áudio quer dizer, né? Então ele decodifica ali cada som anterior, né, numa sequência numérica, para poder prever ali o que está sendo falado, utilizando contexto para isso. Então como que funciona? A fala é convertida em sequências de sons, a IA usa RNNs para reconhecer e transformar a fala em texto, modelos treinados aí pelo Meta, né, com grandes bases de áudio e texto, são utilizados para montar o texto. Ok. Aqui eu deixei um exemplo do meu próprio WhatsApp. Mandei um áudio para mim mesmo, tá? E aqui ela já está transcrevendo. Então aqui eu mandei vários sobre o tema que a gente está abordando, que são RNNs. Então o primeiro ali, ó. Olá, boa noite. Me chamo Redley Lima. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Deep Learning. Ok, ó, ele conseguiu transcrever. E aqui eu deixei Beleza, então as redes neurais recorrentes, elas são fundamentais para lidar com dados em sequência. Existem modelos como o LSTM, que ampliaram sua capacidade de memória. Elas são úteis para aplicações práticas que vão desde tradução automática à transcrição de áudios no WhatsApp. É um campo em constante evolução com impactos sociais reais. Ali, ó, eu já estou clicando ali em transcrever e ele transcreve para mim em tempo real o texto, né? Quando eu recebo o áudio de alguém, ele aparece automaticamente o botãozinho de transcrever. Ali, como sou eu que estou enviando, aí a única forma é colocar em transcrever. Mas essa funcionalidade de transcrição, assim como nos tradutores também, só é possível graças às redes neurais recorrentes, tá? Lógico, utilizando aí as variantes de LSTM e GRU. Ok. Qual que é o impacto no dia a dia? Elas facilitam o uso do app em ambientes barulhentos, situações de privacidade ou para pessoas com deficiência auditiva. Ou como no caso que eu citei, se você quer saber o que se está tratando no áudio de forma mais rápida, né? Você consegue ler muito mais rápido do que escutar.
Um exemplo de como RNs estão no nosso cotidiano, o exemplo aí que eu dei no próprio WhatsApp. O que temos como conclusão? As RNNs são fundamentais para lidar com dados em sequência. Pode lidar até com dados grandes. Modelos como o LSTM ampliaram sua capacidade de memória. Aplicações reais como transcrição de áudio no WhatsApp mostram seu impacto. E foi essa a minha apresentação. Meu muito obrigado e até mais. Valeu!